Bom dia, irmãs e irmãos em Jesus. Recebam todos o nosso abraço fraternal e o desejo de muita paz. Não quero externar aqui a minha alegria quando fui convidado a palestrar com os senhores nesta manhã maravilhosa, mas quero externar a alegria de estarmos juntos para estudarmos o Evangelho de Jesus, para falarmos de Jesus. Então, para os mais assíduos, puderam observar a semana passada que teve início o capítulo 10, segundo o Espiritismo. Então, Jesus falou de perdoar para que possa ser perdoado, reconciliar com o vosso adversário e o sacrifício mais agradável a Deus. No item 9 do referido capítulo, Jesus então diz: como você vê um cisco no olho do seu irmão, ou seja, um arqueiro no olho do seu irmão, e não vê uma trave no seu olho? Arqueiro quer dizer um pequeno cisto de madeira, e trave significa uma tora, uma madeira grande, um tronco. Jesus, ele toma dessa forma para ensinar, porque o ser humano, nós ainda seres imperfeitos, caminhando para a evolução, é muito natural que a gente vê o erro ou o pequeno erro do outrem e não vemos o nosso próprio erro. Não vemos devido ao nosso orgulho, que nós não queremos e achamos que o que nós fazemos é normal. E muitas vezes o nosso ato é pior, é mais grave do que aquele que cometeu o pequeno defeito. Então o ser humano, quando ele mergulhar dentro de si e esquecer um pouco o seu orgulho, ele vai notar o que ele fez, como se fosse um espelho. Olhando no espelho, ele perguntar para si mesmo: o que diriam se alguém visse o que eu faço? Então ele já mergulhou dentro de si, na razão, e ele vê que é preciso fazer essa mudança. Esse erro, essa trave que ele carrega dentro dos olhos e não vê. Então nós somos, como eu disse, espíritos caminhando. Temos essa oportunidade, dessa reencarnação, para prosseguir, para progredir e ir sempre para frente. Então são pequenas coisas que nós vamos lapidando os nossos erros para corrigir, e assim nós vamos nos elevando. Depois Jesus diz assim: não julgueis para não seres julgados. Na medida que julgar, será julgado. Ora, é a lei da reciprocidade. Se nós julgamos alguém com dureza, como nós queremos clemência, como nós queremos indulgência com aquele que vai nos julgar? Nós não tivemos. Então, se faz necessário que nós ficamos sendo subjugados da mesma forma que nós julgamos. Porque julgar é fácil. Quando nós olhamos o erro do outro, nós julgamos. Quantas vezes nós observamos nos noticiários dos jornais, telejornais, aqueles erros, aqueles crimes, e logo vem na nossa mente: tem que haver pena de morte nesse Brasil, tem que haver uma punição maior. Ora, como tem que haver pena de morte? Nos Estados Unidos, alguns estados têm a pena de morte e nem por isso diminuiu a violência. Por quê? Cada ser humano, ele tem a sua pequena evolução. Então, esses que agem dessa forma mais errada, mais violenta, é o ponto de vista dele. É como ele vê as coisas, é como ele observa.
Então, no pensar dele, no proceder dele, lá no íntimo, ele sabe que está errado. Ah, mas ninguém está vendo. Ah, só eu. Está assim de espíritos, observando os nossos atos, nossas ações, nossos pensamentos. Então, é preciso tomar de indulgência para julgar. Como julgar? Julgar de uma forma correta. Se puder ajudar, sim. Se não puder, cale-se. Nesse julgamento, então, Jesus volta para Jerusalém e ele está ali de pé, diante do templo de Salomão. E aí, os escribas e fariseus trouxeram, arrastando uma mulher, e se apresentou a Jesus dizendo: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Diz a lei de Moisés que quando age desta forma, tem que ser apedrejada até a morte. O que o Senhor diz? E Jesus então abaixa e começa a escrever na terra. Alguns escritores dizem que ele escrevia ladrões, malfeitor, corrupto, bandido. E Jesus então, como Jesus não se manifestou, eles perguntam novamente: não dizes nada, Senhor? E Jesus, se levantando então, diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E ali estão aqueles homens com as pedras na mão, e Jesus abaixa de novo e continua escrevendo. Os mais velhos jogam a pedra e vai se retirando. Depois os mais novos. Quando Jesus levanta, a mulher está só na praça. E Jesus pergunta: onde estão aqueles que queriam te condenar? Se foram, Senhor. E Jesus diz: eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais, de agora em diante. E ela então foi. Percebam que Jesus não absolveu a mulher dos seus erros. Também não incentivou ela a fazer aquilo. Porque se Jesus, aquele homem pergunta a Jesus a opinião dele, se ele fala: não, se a lei diz que tem que apedrejar até a morte, cumpra-se a lei. Iam falar: mas cadê os ensinamentos dele de amor? Se ele fala assim: não pode apedrejar, ele estaria contra as leis. Então veja, armaram uma armadilha para ele, mas ele, mestre por excelência, sabia o pensamento dos homens, o objetivo dos homens, e diz: quem tiver sem pecado, tire a primeira pedra. Então, esta mulher, depois desse fato, elas, com o apoio de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, ela se renovou, o seu modo de pensar, o seu modo de ser, o seu modo de agir. Também ela, depois que Jesus saiu do sepulcro, ela foi uma das mulheres que viu Jesus. Então veja, uma reforma íntima. O julgamento, se fosse realmente apedrejar aquela mulher até a morte, imagine esse espírito como ele está num plano espiritual, cheio de revolta, cheio de ódio. Então Jesus dá aquela oportunidade. Jesus chama ela ao reequilíbrio. Não absolve, mas chama ela à responsabilidade da conduta correta, da conduta cristã. E assim então ela se renova. Nos conta o irmão X, que é Humberto de Campos, que certa vez demandavam Tiago e Matias de Jerusalém para Betânia.
Aí eu quero fazer um parêntese e esclarecer. Jesus, antes de partir para a espiritualidade maior, ele deixou os ensinamentos para os discípulos e disse: ide de 2 em 2 levar a boa nova, ou seja, levar o evangelho. Então, depois de que aconteceu aquilo que Jesus que foi crucificado, Judas, então, a gente sabe na história que ele foi e se enforcou de arrependimento. Na época de Jesus, era muito natural, quando alguém aceitava aquele ensinamento de Jesus, se tornava discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, era muito natural eles renovarem seu íntimo. E eles trocavam também seu nome. Assim foi Simão para Pedro, Saulo para Paulo, Magdala para Maria. E esse Matias é aquele Zaqueu que subiu, que estava na árvore, que Jesus convida ele para cear na sua casa. E ele diz que daria metade de tudo o que ele fez, de tudo que ele tirou, porque ele era cobrador de impostos. E Jesus diz: a salvação entrou nesta casa. Então Zaqueu, ele mudou seu nome até para Matias, de Zaqueu para Matias, e se tornou um dos 12 discípulos de Jesus, que saiu a pregar. Pois muito bem, então estavam caminhando, quando Tiago observa um horto, um jardim, e ele diz assim para Matias: esse horto me lembra muito bem aquela noite triste em que pegaram o mestre. Jesus, o mestre, ele tinha por hábito a aproveitar a claridade da lua para ensinar, para orar. Ele buscava Deus. Quando de repente naquela noite vem Judas Iscariotes na frente dos escribas e dos soldados e dá um beijo no rosto do mestre. Houve aquela confusão porque prenderam o mestre. E Jesus, então, mantendo a calma, ele disse para todos se acalmarem. Então, Matias diz: mas que homem cavernoso que é esse Judas Iscariotes. Tiago diz assim: ele é a vergonha da nossa comunidade. Deve estar no inferno, porque ele traçou o seu próprio suicídio. E Matias diz: mas por que ele agiu dessa forma? Porque ambição, orgulho. Ele queria mandar, ele queria no grupo todo, a nossa comunidade, até que o mestre fosse submetido a ele. Pedro e João diz que não, que ele agiu de uma forma inconsequente, que ele não sabia o que ia acontecer, ele não tinha noção disso. Eu, por minha parte, eu acho que não, porque ele era realmente mau, ele era orgulhoso. E vão decorrendo. O Matias então pergunta: mas você viu Judas depois desse acontecido? E Tiago diz: não, eu não sei como me comportaria se eu estivesse diante de um crápula como esse. E foi decorrendo. Então Matias pergunta: e os familiares de Judas? O que têm? O que falaram? E Tiago ia responder, quando olhando mais à frente vê alguém que vem chegando. E fala para Matias: quem vem lá com uma luz resplandecente, brilhando, e vai se aproximando? Ele é um mestre Jesus. E eles caem de joelho então
Jesus se aproxima. Senhor, abençoe-nos. E Jesus, estendendo a mão, abençoou. Tiago diz: Senhor, vamos voltar para Jerusalém para traçar o seu programa, para poder pôr em prática os seus ensinamentos. E Jesus disse: não, Tiago, hoje eu não posso ir para Jerusalém. Estou indo em socorro de Judas Iscariote. Tiago, então, se arrepende de tudo o que tinha falado. Começa a chorar. Volta para Jerusalém. À noite pega os pergaminhos que estava escrevendo e depara com a palavra indulgência. Jesus usou de indulgência, quando ele e Matias usaram de maledicência. Então a indulgência é uma doce esperança, é uma doce palavra, que significa compaixão, caridade, benevolência, amparo, ajuda. Esta é a indulgência. E a indulgência, então, deve ser aplicada em todos os momentos da nossa vida. Porque, voltando lá, nós vemos o defeito de alguém, devemos manter a indulgência, porque nós não vemos a trave que está nos nossos olhos. Então, mantendo a indulgência, voltando, nós não vamos ser julgados como nós julgamos. Então, percebam que tudo está de acordo com as leis. E Jesus, então, ele mostrava dessa forma, através de parábolas, através de ensinamentos, como o ser humano devia proceder, como devia agir de uma forma correta. Então, a indulgência está em cada um, segundo o grau da evolução de cada um. Lembrando que nós somos todos espíritos caminhando para o progresso. Nenhum espírito retrógrada às suas perfeições. Sempre caminhando. E nessa caminhada, nós vamos encontrar obstáculos. Se nós tivermos fé, se nós tivermos confiança, vigilância, nós vamos transpor esse obstáculo. E assim sucessivamente, então, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos aprimorando. Isso tudo é chamado, porque Jesus, ele deixa as esferas espirituais mais altas para envergar um corpo físico, a fim de nos ensinar o caminho que ele já percorreu. Então nós hoje, que somos apóstolos da era moderna, que abraçamos o Evangelho de Jesus, temos que pôr em prática, dia a dia, esses ensinamentos, começando pequeno, começando nas pequenas coisas, e nós vamos, depois que adquirimos aquilo, então, não há mais esforço nenhum, porque nós já começamos a entender. Então vamos fazer uma analogia. Thomas Edison, quando ele criou a lâmpada, a luz, os inimigos, os adversários, falaram: mas você também errou muitas da sua pesquisa. E ele disse: eu errei. E justamente nesse erro foi que eu aprendi que o que era certo e o que era errado. Ele chegou à perfeição. Faraday era tão pobre que ele vendia revista para poder sustentar seu estudo. Ele chegou a queimar a mobília da sua casa para chegar à perfeição de ceramista. Nós vemos um escritor escrevendo um livro, quantas vezes há aquele rascunho, volta para trás para poder, não, isso não fica bem aqui, isso fica aqui, e vai trocando, vai mudando, rasga aquilo, começa outro, para chegar, para oferecer ao público um livro bom,
um livro que requer atenção, um livro que eleva o ser humano, um livro que equilibra o ser humano. O pintor, quando ele esboça na tela a sua obra de arte que ele quer mostrar, quantas vezes, esse verde aqui não ficou bom aqui fica melhor o marrom, aqui eu acho que o azul mais claro fica, joga aquela tela fora, pega outra e vai esboçando novamente aquilo, até chegar na perfeição, nesse quadro maravilhoso. Assim é o cientista, debruçado na mesa de um laboratório, quantas pesquisas, quantas fórmulas, essa não deu certo com essa outra, anos para chegar à perfeição. Então nós somos assim. Se nós não dermos os primeiros passos nas pequenas imperfeições, nós nunca chegaremos à evolução maior. Começando com dessa forma, nas coisas mais pequenas. Então, julgar, quando nós vemos um erro de alguém, pergunta-se, deve deixar ele cometer? Não, se você puder ajudar, ajude. Porque tudo está na intenção. Vamos dizer assim, eu falo para Vera, olha, tem um companheiro aí da casa, nossa, ele vem aqui na casa, ele fala, faz passe, ele fala, mas você precisa ver o que ele apronta por fora, eu estou sabendo, ele faz isso aí. É a maledicência. Se eu falo, Vera, fulano, tenho notado que ele está agindo errado. Por favor, eu vou lhe dizer, mas não conte para ninguém. Vamos junto tentar corrigir, tentar ajudar ele nesse erro. Veja, são duas versões. Uma usando de indulgência e a outra de maledicência. Então, Kardec, quando ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele abre espaço para espíritos maiores esclarecer ou ajudar naquele tema que ele está escrevendo. Então, nesse capítulo tem José, tem São Luís, tem João. São espíritos que, nas instruções dos espíritos, que vêm nos esclarecer sobre aquele tema. Então, como eu disse, nós que abraçamos o Evangelho, e não vamos entrar nesse detalhe das instruções dos Espíritos, devido ao nosso tempo, devemos pegar, então, o Evangelho e ler o capítulo 10. Aí nós vamos entender, porque aqui é uma preparação para o passe, para que possamos meditar o que eu estou fazendo, como estou fazendo. Será que eu mereço a misericórdia divina? Será que eu mereço ser assistido pelos bons amigos da espiritualidade? Será que eu não devo mudar o meu proceder? É quando nós mergulhamos. Como o grande filósofo Sócrates diz, conheça-te a ti mesmo. Quando o ser humano passar a conhecer a si mesmo, os erros dos outros vai ser pequeno. Nós não vamos mais olhar o erro dos outros, porque nós aprendemos aquilo. E nós estamos crescendo, estamos evoluindo, Então, como eu disse, tudo que nós adquirimos, nesse sacrifício, nessa luta de lapidar as nossas imperfeições, nessa reforma íntima, nós aprendemos, aquilo se torna normal. Não precisa mais sacrifício, não precisa mais luta. Porque nós já adquirimos aquilo. E assim nós vamos evoluindo. Assim nós vamos crescendo espiritualmente. Observando que nós, espíritos, acatar, absorver todos os ensinamentos, porque Jesus estava falando da vida material. Tudo que Jesus dizia era da vida espiritual. Porque um dia nós vamos transcender a matéria, vamos voltar para a nossa
pátria verdadeira. Jesus falava todo de caridade. Disse: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É isso que nós pomos em prática nos mundos. Que Jesus nos ilumine, nos dê força para que possamos realmente seguir os seus ensinamentos. O meu muito obrigado a todos pela atenção.